Bem, não está aparecendo, mas acho... Ah, foi, agora foi. Conseguimos iniciar. E aí eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Aqui. Prontinho, tá? Só dá um ok se vocês estão visualizando a minha tela aí. Aula 22 de outubro. Alguém pode me dar um ok que está visualizando a tela? Está aparecendo, Pro. O quê? Guilherme. Obrigada. Então, vamos lá. Espera aí. O computador ficou um pouquinho devagar, mas já está voltando. Seguinte, galera. Fala, pode falar. A minha mãe quer falar uma coisa para você. Meu aluno está de parabéns, acertou todas as palavrinhas do desafio. Que? Que? Ah, nada. Ela caiu, Guilherme. Bem no momento. Oi, André. Cadê o André? Voltei. Alô, alô? Foi bem no momento, professora. Bem no momento. Ai, que azar, né, que eu dei. Fechou tudo aqui o Teams, não sei o que aconteceu. O Teams não aceitou isso. Não aceitou? Pronto, já estou de volta. Entrou o Gustavo, entrou a Esther. Já estou de volta. E aí, a gravação permaneceu. Doidura, né? Então, vamos lá. Voltando aqui, vou compartilhar de novo a minha tela. Pronto, já estou de volta. Podemos iniciar? Todo mundo tá ok aí? Podemos iniciar? Hello, hello. Seguinte, pessoal, vamos lá. Tá ok? No primeiro vídeo que eu falei de função logarítmica, tá? Eu mostrei para vocês no primeiro vídeo, na primeira videoaula, a página 8 da apostila. A página 8 da apostila, desculpa, a página 8 não, a página 4 da apostila, ela mostra a imagem do Japão após o terremoto do dia 11 de março de 2011, tá? Então, caso, de repente, alguém esteja aí com a apostila, tá? Foi o terremoto que aconteceu no Japão no dia 11 de março de 2011. E aí, alguns alunos podem se perguntar assim, né? O que tem a ver terremoto com logaritmo, né? Qual é essa relação aí? Aí ele fala que, seguido por uma tsunami, né? O terremoto alcançou a magnitude de 9 graus na escala Richter. Gerou ondas gigantes, né? De até 10 metros e devastou aí várias cidades da costa japonesa, né? E aí, eu acredito que muitos alunos já tenham ouvido falar, né? Terremoto, tantos pontos na escala Richter, né? Tantos graus na escala Richter. Então, o que tem a ver essa escala Richter com logaritmo, né? E aí, gente, como exemplo prático, eu coloquei esse primeiro exercício aí, que vocês estão visualizando, que ele trabalha justamente essa ideia do logaritmo, utilizando aí a escala Richter, tá? Esse exercício, inclusive, é da apostila velha da Positivo, porque a Positivo está sempre atualizando.
E é um exercício que vale muito a pena aí, porque trabalha o logaritmo e trabalha essa escala Richter, que são os dos terremotos, tá? Então, acompanha aí comigo a leitura. Ele fala assim, ó, segundo Richter, a magnitude de um tremor de terra que ocorra a 100 quilômetros do centro do sismógrafo é dado por. Então, ele dá para gente uma função, tá? Uma função que usa o logaritmo. Olha só, ele diz assim, ó, que o m, que é a magnitude, é igual a 3 mais o logaritmo de a, sendo que esse a é a amplitude máxima em milímetros do registro feito pelo aparelho aí de sismógrafo. Utilizando as propriedades, calcule a magnitude do tremor, né? Sabendo que a amplitude foi de 150 milímetros, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui, essa função aqui? M é a magnitude do meu tremor, é igual a 3 mais o logaritmo do A, tá? O que é esse A? É a amplitude, tá? Nesse exercício, ele disse que a amplitude foi de 150. Então, no lugar desse A, eu vou colocar esse 150. Então, eu venho assim, ó, magnitude é igual a 3 mais o logaritmo de 150, tá? E aí, alguns alunos podem falar, Pro, como que eu vou resolver esse logaritmo, né? Como é que eu faço esse logaritmo de 150? Se vocês observarem aqui, ele deu, ó, o logaritmo de 2, ele deu o logaritmo de 3 e ele deu o logaritmo de 5. Então, né, eu deduzo que eu irei utilizar esses logaritmos aqui, tá? Para isso, eu vou pegar o 150 e vou decompor em fatores primos. Então, o primeiro passo, vou pegar o 150 e vou dividir por 2. 150 reais dividido para 2 pessoas dá 75, tá? O 75 dá para dividir por 3, que vai dar 25. Aí o 25 dá por 5, dá 5. O 5 dá por 5 e dá 1. Então, na verdade, o 150, ele pode ser escrito através de uma multiplicação de fatores primos. 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado, tá? E aí eu venho aqui, ó, m é igual a 3 mais o logaritmo de 150. Em vez de escrever o 150, eu vou escrever a decomposição dele, que é 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado, tá? O que eu consigo aplicar aqui? As propriedades, tá? Então, quando a gente tem multiplicação, a gente pode escrever isso através de uma soma. Então, ele vai ficar assim, ó, logaritmo de 2 mais logaritmo de 3. Esse expoente aqui de cima, pela terceira propriedade, ele tomba e aí vai ficar mais 2 vezes o logaritmo de 5. Até aqui alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa sobre essa questão? Bem, porque a programação ela já foi feita. O que você não consegue é fazer novas... Eu não entendi direito. Então, vamos lá, Guilherme. Você entendeu que ali é uma função, a magnitude é igual a 3 mais o logaritmo de A? Tá. Tá? Aí, ele deu pra gente esse A, que é a amplitude. Ele deu que a amplitude era de 150. Então, no lugar do A, eu substituí por 150. Mas se a amplitude é igual a 150, Isso. Peraí, onde foi a amplitude? Olha lá no finalzinho, ó. É a amplitude máxima do giro feito pelo aparelho. Tá, mas se ele tem uma amplitude, então o M não deveria ser 150? Não, o M é o que ele está querendo que a gente calcule. Ele pergunta assim, ó, a magnitude M. Tá vendo? Ó?
calcule a magnitude do tremor. Então, o que ele Entendi. quer é que a gente calcule a magnitude. Então, é 3 mais o logaritmo de A, que é 150, né? Que é a amplitude que ele só tem o A, né? Isso mesmo. Então, até aí fechou. Aí, o que eu tenho sempre que fazer? Tipo, eu esqueci como é que fala, mas você transformou no 2 vezes 3 vezes 5 elevado a 2. Isso mesmo. E aí, apliquei a propriedade. Lembra? Quando a gente já falou de propriedade, quando a gente tem multiplicação, a gente transforma isso em soma. Lembra? E vira logaritmo tudo o resto. Todo o resto vira Isso. logaritmo. Então, e não tem nada elevado, sempre é vezes. Isso mesmo, Guilherme. Muito bem. A terceira propriedade manda multiplicar. Isso mesmo, tá? Agora, cheguei no ponto, né? Vou substituir. Então, vou substituir. Ele deu quanto vale o logaritmo de 2? Teu, Quanto é? é 0,3 mais Mais. 0,48 Muito mais bem. 0,7. Isso. Só que aqui tem o 2 multiplicando, não pode esquecer, certo? Sim. Aí, eu vou resolver primeiro a multiplicação e depois a gente soma tudo, tá? Então, vai ficar 3 mais 0,3 mais 0,48, 0,48 mais 0,14. 1,4, certo? 1,4? Quanto que é 2 vezes 70 centavos? É R$1,40. R$1,40, isso mesmo. É que não deveria ser considerado como 0,14, porque aqui o 7 tá fora. 7 mais 0,7 mais 0,7 tá 0,14. Não, ó, vou fazer aqui no cantinho, ó. 0,7 mais 0,7. Quando é soma, vírgula tem que ficar embaixo de vírgula. Aí 7 mais 7 dá 14, sobe 1. Ó, 1,4. Também, tá bem. Tá bom? Agora é só somar tudo, ó. 3 mais 0,3 mais 0,48 mais 1,40. Então, vai dar 5,18, tá? Quando tiver novamente aí um terremoto, né? E vocês ouvirem na televisão, a magnitude desse tremor aí foi de 5 ponto alguma coisa na escala Richter. A escala Richter é justamente essa continha aí do logaritmo, certo? Certo. Tá bom. Vamos para o próximo exemplo prático. Vou dar só uns enters aqui para eu não perder o meu exercício. Foi lá para cima, isso. Então, agora eu vou para o exercício 2. Outra coisa que pode aparecer logaritmo também é na conta da expectativa de vida. Vocês provavelmente já devem ter ouvido falar aí, né? Que hoje a expectativa de vida está passando de 70 anos. Então, espera-se que as pessoas, né, vivam mais de 70 anos. E aí, essa expectativa de vida, ela varia de local para local, né? Então, às vezes, se o lugar tem menos saneamento básico, as pessoas têm menos acesso à educação, à saúde, a expectativa de vida é menor. E outros locais, né, quando você tem mais acesso à saúde, mais acesso à educação, a expectativa de vida é maior, tá? O cálculo para fazer a expectativa de vida usa também logaritmo, tá? Então, tem muita coisa da geografia, vocês viram aí em cima, né, que é o exemplo do terremoto, né? Agora, a expectativa de vida, que usa logaritmo, tá? Então, quando ele fala lá que a expectativa de vida, ele criou uma função logarítmica, tá? Então, eu vou ler para vocês aí esse exercício 2. Ele fala assim, ó, de acordo com uma pesquisa feita na última década do século 20, a expectativa de vida em certa região é dada em anos pela função. Então, já vou pegar minha caneta que marca texto. A função está sendo dada aqui, ó. A expectativa de vida é igual a 12, abre o colchetes, abre a chave, 150, multiplicando o logaritmo de t, aí fecha, menos 473. E depois fecha aí o colchete.
Sendo o T, aquele Tzinho ali do logaritmo, é o ano de nascimento da pessoa. Então, aquele T é o ano de nascimento da pessoa. O que ele quer que a gente faça? Calcule a expectativa de vida de uma pessoa que nasceu nessa região no ano de 1500, tá? Então, essa pessoa viveu aí nessa região, que tem essa expectativa de vida, e ela nasceu em 1500. Qual que era a expectativa de vida? Até que idade, né, acreditávamos aí que nessa região ela viveria, tá? Eu estou copiando aqui a função, que eu destaquei lá na cor verde, estou copiando aqui, tá? Pode falar, Guilherme. Não, foi sem querer. Ah, não, tudo bem. Primeiro passo, o que eu tenho que fazer? No lugar do T, eu tenho que substituir pelo ano de nascimento dessa pessoa. Essa pessoa nasceu em 1500, então no lugar do T, eu vou substituir por 1500, tá? Então vai ficar assim, ó, logaritmo de T, o T é 1500, fecho, menos 473, fecho, tá? Até aqui alguma dúvida? Nenhuma dúvida, Pro. Tá ótimo, só substituir, né? Não. Vamos pensando no exemplo anterior. O que vocês acham que a gente tem que fazer nesse momento? Pucou o som, calma lá. Fala de novo. O que você acha que a gente tem que fazer? Não só gente. Queria compor o 1500 do logaritmo. Isso, muito bem, André, parabéns, né? Então, o primeiro passo é pegar esse 1500 e decompor, que é o que eu destaquei aí na cor verde. Como esse 1500 vai dar uma decomposição bem grande, eu vou fazer aqui. Professora, posso perguntar por que é 1500 em vez de 150? Pode sim. Olha lá no enunciado do problema. Lá no finalzinho, na cor verde. Olha o que eu destaquei. Certo? O porquê de ser 1500? Alô, alô? Ah, eu pensei que o 150 também era T, por algum momento. Ótimo. Então, vou fazer aqui embaixo, tá? Aí, gente, para ficar mais fácil, o logaritmo de 1500, que dá um pouquinho de trabalho, eu vou deixar ele aqui embaixo para a gente fazer, tá? Então, vamos pegar. Podem pegar a calculadora, sem problema nenhum, e vamos decompor esse 1500 junto aí que o André sugeriu para gente, né? Pode usar a calculadora, não tem problema, lá no dia da prova, pode usar no Google Formulários, não tem problema, tá? Então, vou pegar aí o 1500 e vou dividir por 2, tá? 1500 dividido por 2 vai dar 750, tá? Agora, eu vou pegar os 750 e dividir por 2, vai dar 375. O 375, ele é ímpar, então já não dá mais para dividir por 2. Então, agora eu vou dividir por 3, tá? Vai dar 125. Tá? 125, se eu tentar dividir por 3, não dá exata, né? Então, eu vou dividir o 125 por 5, tá? Pode ir fazendo na calculadora, não tem problema. Vai dar 25, aí o 25 dá por 5, que dá 5 e que dá 1, ok? Fechou aqui. Então, o que é o 1500, que foi o ano que essa pessoa nasceu? 2 elevado a 2, Muito bem. vezes 3, vezes 5 elevado a 3. Isso, muito bem, Guilherme. Em vez de colocar lá dentro da fórmula e fazer a maior confusão, eu vou fazer aqui com vocês separado. Então, em vez de trabalhar com o 1500, eu vou colocar 2 elevado ao quadrado vezes 3 vezes 5 elevado ao quadrado. Oh, desculpa, o 5 não é ao quadrado, o 5 é ao cubo, tá? E aí, como é que resolve isso? Quem pode me ajudar? Eu, professora. Vai, então manda aí, Guilherme, o que a gente tem que fazer? Vezes logaritmo de 2
Muito bem. Mais 3. Não 3, lembra? Logaritmo de 3. Muito bem, muito bem. E Mais depois? 3 vezes logaritmo de 5. Muito bem, Guilherme. Olha aí, você falando logaritmo à distância. Olha que sensacional, né? Certinho, né? Olha, muito orgulhoso, muito feliz. Era aqui multiplicação, né? O Guilherme transformou aqui em soma, né? E o expoente 2 tomba multiplicando. Muito bem. Chegou no ponto que a gente substitui os valores, tá? Já decoraram quanto vale o logaritmo de 2? Claro que não, né, professora? Então, deixa eu voltar lá em cima, ó. O logaritmo de 2, ó. É 0,3, tá? Então, vou colocar aqui, ó. 0,3 mais logaritmo de 3, vou voltar lá em cima, ó, logaritmo de 3, 0,40. 0,48. Muito bem. E 0,7. 3,7. Muito bem. Primeiro eu vou multiplicar, tá? 2 vezes 30 centavos dá 60 centavos, mais o 0,48. E 3 vezes 70 centavos dá 2,10, tá? Vou pegar a minha calculadora e vou somar tudo isso, ó. 60 centavos, mais 48 centavos e mais 2,10. Então, no total aqui, ó, dá 3,18, tá? Então, o logaritmo de 1.500 vale 3,18. Todo bonitinho calculado aqui. Volto na minha fórmula. A expectativa de vida, quem nasceu nessa região no ano de 1500, é igual a 12. Abro colchetes, abro a chave, 150 vezes. O logaritmo de 1500, eu acabei de fazer a continha e eu descobri que vale quanto? Olha lá, ó, 3,18. Então, no lugar daquele logaritmo de 1500, eu vou colocar o valor que eu encontrei, que foi 3,18, tá? Isso daqui é uma expressão matemática, a gente aprende lá no quinto ano, né? Tá? Deixa eu fechar aqui, lá no quinto ano. E aí, o que, que eu tenho que resolver primeiro? Hein? O que eu tenho que resolver primeiro? Quem sabe? O 150 vezes 3,1, 3,18. Muito bem. Então, ó, 3,18 vezes 50. Sempre o que está dentro dos meus parentes, né? Então, aqui, ó, multiplicando isso, dá 477, tá? Menos Então, 473, tem tá? que usar a calculadora, né? Não tem jeito, a calculadora faz parte. Aí, vamos lá. A expectativa de vida em quem nasceu nessa região no ano de 1500 é igual a 12. Então, eu resolvi primeiro o que estava dentro do parênteses, agora o que está dentro do colchetes, tá? Quanto que é 477 menos 473? 4. 4, muito bem, André, 4. Agora vai pegar o 12 e multiplicar por 4, porque aqui, ó, invisível, tem um sinal de multiplicação. Então, eu vou fazer lá, 12 vezes 4, tá? Dá 48 anos. Olha que diferença a expectativa de vida, né? Nessa região, quem nasceu no ano de 1500, né, teria a expectativa de vida de viver até os 48 anos apenas, tá? Hoje, a expectativa de vida aí já tá, depende do país, passa de 80 anos, tá? Por conta da evolução que a gente teve na saúde, na educação, saneamento básico, até as próprias vacinas aí, que o nosso presidente é contra. Dúvidas até aqui? Ok. Ok? Então tá bom. Agora, a Pro vai para o terceiro exemplo prático, tá? Esse daqui é um exercício que também era da apostila velha, tá? E ele é um exercício interessante, porque a gente
não faz isso que a gente acabou de fazer. A gente tem que calcular o logaritmo, mas utilizando aí o conceito de definição, tá? Como é que eles descobriram o logaritmo? Como que eles descobriram? Quando eles Afinal a chegaram gente tá assim. usando os cálculos, né? Como é que eles descobriram os valores aí? Tipo, Então, 0,3, 0,48. então eles foram usando, o Guilherme, tábuas de multiplicações. Isso daí, sabe que deu maior trabalho no início, né? E aí depois, hoje a gente calcula lá na calculadora, a gente pega logaritmo de 2, já dá a resposta. Quando não tinha calculadora, eles usavam uns livros com essas informações. Então, eles foram fazendo um por um e deu um trabalho bem grande. Certo, Guilherme? Hello, hello? Claro, claro. Então tá bom. Vamos para o terceiro. Ó, então a gente já viu que a gente usa logaritmo nos tremores de terra, né? Quando a gente fala de escala Richter. A gente viu agora o segundo exemplo que a gente usa logaritmo na expectativa de vida, tá? E agora eu vou mostrar um terceiro exemplo para vocês que a gente usa logaritmo quando a gente está falando da altura de algumas árvores. Então, algumas árvores, né, elas têm aí a altura de acordo com o tempo de vida dela, utilizando um logaritmo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Em biologia também usa logaritmo. Então, a gente já viu em geografia, agora a gente vai ver a aplicação na biologia. Acompanha aí comigo, ó. Numa plantação de certa espécie de árvore, a medida aproximada da altura, desde o instante em que a árvore é plantada e até completarem 15 anos, é dado pela função h é igual a t, é igual, né, h de t, né, então a altura em relação ao tempo, é igual a 1 mais 0,8 vezes o logaritmo de t mais 1, só que esse logaritmo aqui, ó, não está na base 10, como nos exemplos anteriores, ele está na base 2. Aí ele fala, com h de t em metros, então a altura é dada em metros. E o tempo aqui, o nosso tzinho, Peraí, é dado diferente? em anos. É diferente, você vai ver como A é gente não tava diferente na hora usando de logaritmo de 2 até agora? A gente usou o logaritmo de 2, de 3, de 5, só Sim. que na base 10. Por que que é na base Ah, 10, Guilherme? Ó, porque porque quando não eu tinha tenho nada. lá... Isso mesmo. É isso mesmo. Quando eu não tenho nada aqui, invisível, eu tenho o número 10, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, continuando. Determine as medidas aproximadas das alturas em metros das árvores após 15 anos de vida. Então, qual é a altura que eles esperam que essa árvore tenha após 15 anos de vida, tá? Então, eu vou lá. H em função do tempo é igual a 1 mais 0,8 vezes o Peraí, não é logaritmo. menos 1? Não, é mais, Guilherme, você tá vendo menos aí, é mais, tá? Tá bem. Deixa eu pôr mais forte para você enxergar. T mais 1, e aqui esse logaritmo tá na base 2, tá? O que que eu sei, ó? Ele quer saber a altura da árvore após 15 anos de vida. Aonde eu coloco esse 15? No tempo. No tempo. Muito bem, então vai ficar assim, ó, altura após 15 anos é igual a 1 mais 0,8 vezes o logaritmo de 15 mais 1, só que esse logaritmo é na base 2, tá? Logaritmo de 15? Isso. Quanto que eu tenho Por que que colocar o no lugar? 15? Quanto que eu tenho que colocar no lugar do T? É o 15. É o 15. Então a fórmula é T mais 1. Então vai ficar 15 mais 1. Ah, ele vai dividir essa conta, então. Vai te pedir essa conta. Isso mesmo, quer ver, ó? 15 mais 1 vai dar 16, e esse logaritmo é na base 2. Certo?
Certo. Então tá. O que eu preciso calcular? Eu preciso calcular isso, ó, que eu estou destacando na cor verde, que é, vou fazer aqui no cantinho, ó, o logaritmo de 16 na base 2, tá? E aí, como é que eu faço essa conta? Como é que eu faço essa conta? Eu tenho que igualar isso a x. Foi a primeira aula de logaritmo que a professora deu, que é fazendo pela definição. Então, a base, que é 2, elevado no x, tem que chegar no 16. Então, eu vou transformar esse logaritmo em uma equação exponencial. Então, assim, ó, 2 elevado a x é igual a 16. Tudo bem? Tudo bem? Guilherme ou outros alunos, tudo bem aqui no modo de fazer? Depois, quem tiver ainda dificuldade de fazer por definição, tem o primeiro vídeo de logaritmo, está disponível lá na playlist do canal, e tem a aula que a gente fez só exercício utilizando a definição, tá? Bem, quando a gente chega nessa equação, o que a gente tem que fazer aí com o 16? Assim como a gente fez com 150 e assim como a gente fez com 1.500, a gente tem que decompor, tá? Então, vou fazer aqui no cantinho, ó. 16, divide por 2, dá 8, divide por dá 4, divide por 2, dá 2, divide por 2, dá 1. Então, o 16, na verdade, é 2 elevado à quarta potência, ó. 2 elevado à quarta potência. Bases iguais, eu posso cancelar a minha base, assim, o meu x vale 4. Ou seja, aquele logaritmo de 16 na base 2, que eu destaquei na cor verde, deve ser substituída pelo número 4. Vamos fazer isso. A altura da árvore, após 15 anos, será igual a 1 mais 0,8 vezes logaritmo de 16 na base 2, deu 4, tá? Muitos alunos erram essa conta porque primeiro somam e não pode somar primeiro. Primeiro tem que resolver a multiplicação, isso mesmo. 4 vezes... Pergunta, para que serve esse parênteses aí no 0,8? É do exercício, não tem função não, viu, Guilherme? É uma boa pergunta. Veio assim lá no enunciado, mas não tem nenhuma função esse parênteses aí no 0,8, tá? Entendi. Entendeu? Vamos lá, quanto que é 80 centavos vezes 4? 80 centavos? Isso. 32, 3,2. Isso, muito bem. E 3,2 mais 1? 4,2. Isso. Então, o que significa isso? Após 15 anos de vida, essa árvore específica terá 4,2 metros, aproximadamente, né? Que a gente sabe aí que às vezes na natureza tem coisa que depende ou não aí da natureza em si, né? Tudo bem até aqui? Uhum. Ok? Galera, olha, eu sei que eu coloquei o Google Formulários, então estou deixando gravado isso, porque eu ainda quero explicar, ó, esse 4 e esse 5 que está aqui. O 4 vai mostrar a aplicação de logaritmo na matemática financeira, tá? Que é um viés aí da matemática. E depois, como eu mostrei para vocês, ó, nós usamos logaritmo em geografia, primeiro e segundo exemplo. Usamos logaritmo em biologia, aí eu vou mostrar na matemática financeira, e esse último aí, que é o cálculo do pH, que é em química. Então, o logaritmo, ele é utilizado aí em várias áreas do conhecimento. Geografia, biologia, química e a própria matemática. Então, o que a gente vai fazer? Terça-feira que vem, que é dia 27, tá? Eu vou fazer a correção desses últimos dois que estão faltando, o 4 e o 5.
E só então aí eu peço que vocês respondam esse Google Formulários, porque lá tem cálculo de juros composto, né? E eu ainda não expliquei para vocês, tá bom? Então não precisa se preocupar lá com o Google Formulários, eu vou dar um tempo maior aí para que vocês possam responder, lembrando que ele vale a nota do T1 do quarto bimestre. Tudo bem, pessoal, até aqui? Tudo bem, professora. Tá. Deixa eu parar, então, de compartilhar minha tela com vocês. Vou parar a minha gravação.